Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp e olá, Clarissa Levi, que saudade que a gente tava de você. Olá, gente! Oi, Dipp! Nossa, que bom estar aqui de volta depois dessa epopeia com questões de saúde. Mas enfim, tudo certo, bom demais estar aqui para esse Pauta. No episódio anterior, a gente abordou a questão da justiça climática e a necessidade de se olhar para soluções de adaptação para eventos climáticos extremos que reduzam o impacto nas populações em áreas mais frágeis. Hoje a gente vai entrar mais especificamente em como o poder público pode atuar em cenário de colapso climático, em que ondas recorde de calor e frio, além de tempestades, inundações e outros tipos de evento, serão cada vez mais frequentes. Enquanto boa parte do eleitorado segue distraída com as performances e agressões em debates, o clima não espera, não assiste TV e nem cortes de redes sociais. Acabou o tempo, a nova realidade chegou. Mas e agora? O que fazer e como fazer? Pois é, Dipp, o próprio governo recentemente comentou que a maioria das cidades brasileiras não estão preparadas para lidar com os problemas e todas as questões que as mudanças climáticas vão trazer com cada vez mais intensidade. A gente entende aqui na Pública, como um todo, que a pauta do clima é uma pauta transversal e que tudo agora precisa ser enxergado a partir dessa ótica. E é por isso que hoje a gente vai trazer aqui uma conversa para tentar sanar algumas das dúvidas que muita gente tem sobre o que uma prefeitura, por exemplo, pode fazer na prática para ajudar a minimizar os impactos das mudanças climáticas. Quais são as ações concretas que cabem ao poder público municipal promover e por que é importante agora priorizar candidaturas que entendam, considerem a gravidade do problema e tenham propostas alinhadas a esse novo desafio climático. Para se aprofundar nessas e em outras questões fundamentais, a gente conversa hoje com o Rodrigo Corradi, secretário executivo adjunto do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. O Rodrigo já está a postos, mas antes de começar, a gente sempre pede as 5 estrelas no Spotify e na Apple para ajudar na visibilidade e para vocês compartilharem o programa para a gente poder alcançar mais pessoas. E sim, continuem fazendo isso, por favor, porque tem dado muito certo. Mas a gente também quer dividir uma notícia muito legal para quem nos acompanha. O Pauta Pública está entre os 10 melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos, do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A votação está aberta e a gente quer fazer bonito, então o link está na descrição do episódio para vocês entrarem, votarem, colocarem esse podcast, as conversas que não podemos mais adiar, em destaque na premiação. Bora nessa? E por falar em conversa que não podemos mais adiar, vamos então para a pauta de hoje. Rodrigo, obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigado, Andréa. Satisfação é toda minha. Rodrigo, a gente está às vésperas das eleições municipais, né, num clima um tanto apocalíptico no país, então queimadas em várias regiões, seca na Amazônia como nunca antes visto, o ar em muitas capitais está na lista dos piores do mundo, um cenário nada animador, né? Agora, como a gente pode relacionar esses problemas com a gestão municipal? O que os prefeitos e vereadores têm a ver com isso? Olha, André, eu acho que esse é o ponto que muitas vezes a gente coloca as pautas climáticas dentro de uma dinâmica muito global, né? São questões da grande agenda climatológica e os temas são colocados quanto a toneladas de emissões e a gente muitas vezes perde a sustentabilidade muito própria que a gente tem sobre esse tema nas nossas vidas. Acho que eu reforço que a pauta da sustentabilidade é uma pauta local. Ponto. Nós não temos alternativa ao ser humano, ao seu espaço de território que não seja conectado com o ambiente que está no seu entorno. E isso quer dizer que toda a agenda de sustentabilidade ela acaba, direto ou indiretamente, se conectando com o território. E eu reforço aqui, dentro da camada dessa grande pauta de sustentabilidade, a agenda central quiçá dessas duas grandes emergências que nós vivemos hoje e muito interconectadas, a emergência climática e a emergência da perda da biodiversidade, elas têm uma dinâmica local muito forte. No Brasil, nós somos entre os 10 maiores emissores globais, nós somos um ponto fora da curva, que a nossa grande emissão não é feita dentro das cidades. Nossa grande emissão
é a emissão florestal, é o uso do solo, é a maneira como nós fazemos essa gestão. E quando a gente agrega ao fato que não importa como é feita a emissão, nós mesmo assim emitimos muito dentro das nossas cidades, nós sofremos, a realidade da adaptação climática está onde as pessoas vivem. Então a gente está respirando esse ar, que nos deixa com a voz que a gente está nessas últimas semanas, a gente está respirando esse ar, o que nos complica a nossa estrutura produtiva, mas a gente faz os exercícios do que são os extremos climáticos com chuvas, inundações, ondas de calor, todos esses riscos climáticos que nós trabalhamos dentro dos territórios, eles atuam junto à vida das pessoas, e a vida das pessoas está nas cidades. Então a gente não pode retirar e colocar que nós vivemos numa realidade urbana em que o que acontece é simplesmente um estrago natural, que eu acho que essa é a grande dinâmica, muitas vezes, que é reforçada, inclusive, no discurso político. Essa ideia de que nós vivemos um desastre natural não visto, ela tem que ser coordenada com a ideia que nós temos ciência suficiente para poder entender o que está acontecendo conosco e tentar nos precaver e nos prepararmos o melhor. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir se preparar o ideal, mas ao menos que a gente está fazendo um movimento nessa direção. Apesar da crise climática e das evidências científicas que nos mostram que precisamos mudar de rumo se quisermos sobreviver, a pauta ambiental não é um tema prioritário para a grande maioria dos candidatos. Para alguns, isso nem entra nos planos de gestão. E aí eu fico pensando, o que explica isso? Quando aconteceram os extremos no Rio Grande do Sul, eu tinha plena convicção que eu ia estar tendo esse tipo de conversa, dizendo, ok, como que a pauta da emergência climática conseguiu entrar tanto na pauta eleitoral? É o que eu gostaria de estar conversando contigo agora. E realmente, o que eu vejo que claramente está se colocando é o seguinte, são dois espaços. E tem muita pesquisa que está sendo já feita nos últimos anos, conectados com o tema, e o Brasil é um espaço onde essa pesquisa acadêmica pode acontecer, porque a gente está tendo muita recorrência de extremos climáticos. É que quando o extremo climático acontece normalmente próximo às eleições, você acaba tendo uma espécie de uma conexão entre a resposta. Então, aquele que está respondendo está conectado somente na resposta e não às causas. Então, você tem uma desassociação onde você trabalha, e hoje que nós tivemos um ciclo agora nos últimos 18 meses, onde muito se fala da resposta. E na resposta você acaba transformando as pessoas que fizeram o ótimo trabalho que fizeram, reconhecendo essas pessoas o máximo que elas puderam fazer, e a questão estratégica se perde. Esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é que nós estamos num caminho de polarização no nível local, onde certas pautas são entendidas como pautas que podem apertar o botão de ser impeditivos de alcançar o outro. E você acaba criando um espaço onde a agenda política local acaba se remoendo em bombas de fumaça, nesse sentido figuradas, que acabam sendo a lógica do debate e não as questões que realmente são as questões importantes para a vida das pessoas no território. E entre as questões que se apagam está a agenda climática, com certeza. Infelizmente, eu acho que essa dicotomia entre o público ainda não criando ele próprio uma demanda sobre essa agenda, que é causada por essa percepção, que as pesquisas estão demonstrando. Eu me sinto que essas análises acadêmicas estão demonstrando um caminho para a gente, é como que a percepção está se colocando pela população. E dois, é a maneira clara como a gente está vendo essas cortinas de fumaça sendo apresentadas em campanhas, principalmente nas grandes cidades, que são as cidades que deveriam estar dando o exemplo na construção de soluções. E com isso você não consegue chegar nas questões importantes, como saúde, como educação, e aonde todas elas conectadas com a pauta de sustentabilidade e principalmente com a agenda climática. E como que a gestão municipal impacta a gestão estadual e federal? A gente pode afirmar que a ação ou inação de um prefeito vai afetar na gestão estadual, que por sua vez vai ter impacto nas medidas federais? Explica para a gente como funciona essa escala. Quando a gente chama a atenção que todas essas agendas são agendas locais, todas as agendas de implementação da pauta climática, elas, ao fim e ao cabo, os recursos podem ser movidos no nível federal, tanto recursos financeiros quanto recursos técnicos e materiais. A estrutura de coordenação tem que ser muito bem pensada no nível estadual,
e a coordenação para que os territórios possam estar articulados. Um município não é sozinho numa situação de emergência, mas o município é o locus da resposta e é o locus da preparação. Essa ideia de que você tem uma percepção onde você pode ter recursos, estruturas e técnicas vindo do federal, estou falando tudo no ideal, né? Tem coordenação feita pelo nível estadual, coordenação entre os diferentes setores. Quando você chega aí, a estrutura federativa brasileira é clara. A resposta, no final das contas, ela também está conectada à realidade do território. E a realidade do território é quem faz a gestão do território é o prefeito e a prefeita. Então, é ele e ela que fazem a lógica de como é que você ocupa o entorno de margens. Você tem limites, mas você tem a implementação, o licenciamento, é uma coordenação entre estados e municípios. E hoje com mais liberdades para que os municípios o façam. E eu vejo que isso que é um grande benefício, mas esse benefício tem que vir com responsabilidade. De igual forma, é a maneira como os municípios, na questão de emissão, conseguem licenciar determinados empreendimentos e a maneira como esses empreendimentos estão postos. É a maneira de ocupação do território, para entender que nós estamos num espaço de, vamos dizer, de expansão do território de tanto as zonas de calor, quanto a estrutura de aumento e cooptação dos extremos vinculados com águas. Todos esses, em especial, eles podem nos demonstrar um impeditivo e uma conexão com serviços que são também de responsabilidade municipal, educação e saúde, que tem um sistema único que coordena principalmente a estrutura de saúde e assistência social, mas que tem uma responsabilidade no nível educacional também federal e estadual muito grande, porém, ao fim e ao cabo, onde é que são a maior parte, as unidades de saúde são municipais, as pessoas que estão passando, o que estão passando pela questão de extremos de calor, as pessoas que estão passando por doenças ocasionadas pelas inundações do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, existe uma necessidade que essas coordenações da lógica estratégica possam chegar no território com força, e essa força tem que vir de uma coordenação federativa, e essa coordenação federativa é a demanda que, na realidade, todos os especialistas se colocam dentro desse escopo. Não é somente uma vara de condão federal que vai acabar nos solucionando esse tema. Depois da tragédia do Rio Grande do Sul, a adaptação climática voltou ou começou a ser discutida por mais setores. Você pode explicar então para a gente o que exatamente é a adaptação climática? Bom, se a gente for trabalhar com a agenda climática, a gente está trabalhando com dois grandes eixos. Um grande eixo que é o que se fala muito, e desde a Rio 92, muitas vezes é o grande eixo onde as pessoas pensam na ideia da agenda climática, é a parte de mitigação. O que é? Impedir ou diminuir que as emissões que nós fazemos, que fazem cientificamente comprovadas, nos colocam na ideia do aquecimento e da modificação da estrutura de clima que faz a emergência climática. Esse é um caminho que ele tinha como lógica desde 92 e nesses mais de 30 anos postos, que nós tentássemos reverter para impedir os efeitos dessa mudança climática. Quando nós vemos, nós não estamos fazendo a nossa parte na mitigação, e nós já vemos claramente que existem efeitos quanto às mudanças climáticas. Quando os efeitos são sentidos, a nossa ação sobre esses efeitos é a adaptação climática. É a maneira como nós, humanos, de diferentes formas e diferentes espaços no globo, estamos entendendo a maneira como os nossos riscos existem no nosso território, que eles também não existem nas nuvens. Existem nas nuvens, mas a realidade é quando ele toca no território. Então, é como esse risco chega no nosso território e como que você consegue ter medidas para poder atacar esses riscos, se adaptando, fazendo com que as pessoas mais vulneráveis possam ser identificadas, que vão ser mais atingidas, e você possa ter planos para poder alocar recursos, para poder fazer uma adaptação, que também seja uma adaptação, que seja inclusiva e tenha um conceito reparador. Essa adaptação também não pode atacar a mitigação, né? Ela não pode ser um efeito simplesmente pensada na adaptação por si só. Ela também tem que ser uma adaptação
pensada para ser também de baixo carbono e que possa conciliar com uma ideia de uma progressão ao longo das décadas de um mundo cada vez mais baixo carbono. Agora, Rodrigo, que ações concretas podem ser tomadas pelo município para mitigar a crise climática? Bom, eu chamo sempre atenção e eu falo de uma organização que trabalha com esse tipo de espaço, né, que é tentar acrescentar o elemento científico no planejamento urbano. É o que o ICLEI se propõe a fazer já há 34 anos. E dentro desse espaço, o que a gente sempre defende? A gente defende a ideia de que você só consegue atuar, como todo bom planejamento, você só consegue atuar quando você consegue medir aquilo que está ali atacando. Então, sempre defende a ideia que você tem que poder analisar tanto aquilo que você emite, através de um inventário de gases de efeito estufa, quanto como é que a realidade e as projeções da emergência climática atestam o teu território com uma análise de risco e vulnerabilidade climática. Esses dois elementos diagnósticos eles são fundamentais para você poder fazer um plano de ação climática territorializado que consiga adentrar e colocar soluções que sejam direcionadas para a sua realidade. Voltando, não existem soluções de caixinha que vão funcionar para uma cidade de 12 milhões de habitantes e uma de 700 mil. Então, o que é com certeza fundamental dentro dessa lógica? É fundamental que você possa recorrer, que o município tenha a capacidade de fazer a gestão do território aonde você libera e você não libera que o território seja ocupado. Como você se transporta dentro desse território e que você faça as ações dos serviços públicos funcionar para pensar que eles vão ter que funcionar durante situações de emergência. Esses são elementos fundamentais. Com essas análises feitas e os planos modelados, como você pode fazer projetos, e aí a gente tem que recordar que a grande e esmagadora maioria dos municípios brasileiros é totalmente dependente de repasses federais para investimentos. Os municípios brasileiros não são municípios, a nossa regra, nossos mais de 5.500 municípios, que são municípios que têm uma capacidade de investimento adequada para a falta de infraestrutura que nós já temos e muito mais para o tipo de infraestrutura adaptada que nós temos que colocar para a nossa realidade no futuro. Então, a tomada de decisão e a criação da demanda, ela tem que ser sim uma questão municipal. Mas essa maneira de ação tem que estar muito coordenada numa percepção que, em foco, tem que ser federativa. Recursos para poder fazer a prevenção são sempre melhores gastos do que os recursos, muitas vezes, em proporções maiores que você vai ter depois que a ocorrência acaba acontecendo. E nós vamos ter ocorrências que vão ser realmente esmagadoras. Mas quanto mais preparados nós estivermos, menor o impacto dessas ocorrências extremas. Mais protegidos vão estar aqueles mais vulneráveis, porque nós vamos ter identificado e criado ações para protegê-los. E de melhor forma a gente vai conseguir se recuperar depois desse impacto. Eu acho que esses são premissas muito importantes que têm que ser colocadas dentro de uma ideia de planejamento responsável e resiliente para as cidades. As eleições municipais estão se aproximando e as disputas se tornaram um campo de batalha onde a verdade e o respeito são frequentemente esquecidos. Ao invés de debates, shows. Esse cenário conturbado se repete em quase todas as cidades. E é aí que a Pública e vocês entram, com informações de qualidade do nosso lado e muito apoio do seu. Sem você, nosso jornalismo independente que busca a verdade pode ser engolido pela desinformação. Vire nosso aliado, acesse apoie.apublica.org. Para muita gente, a crise climática é uma coisa que está fora do controle, o cidadão comum não se sente capaz de virar o jogo. E a gente sabe que para essa crise não tem uma saída individual. Mas uma coisa que a gente tem é o voto. O que você acha que a eleitora, o eleitor, pode pensar antes de escolher um candidato? Considerando que a emergência climática é interseccional, como você exemplificou aqui? Acho que, em primeiro lugar, que tenha referências a questões climáticas no seu plano de governo. Acho que questionar qual é a sua proposta. Onde está a preocupação com as mudanças climáticas? Essa é uma demanda, a gente tem mais alguns dias aqui para o primeiro turno. Essas são demandas que têm que ser postas. A gente não pode pensar na lógica
ambiental da maneira como ela era vista antes, muitas vezes, que ela meio que se adequava dentro daquilo que era entendido como essas pautas identitárias ou pautas de grupos específicos. A pauta ambiental e principalmente a agenda climática é a mais transversal, se não a mais inclusiva de outras pautas. Então você pode sim perguntar ao seu candidato o que ele está pensando para a educação conectado com a agenda climática. O que ele está pensando que vão ser os efeitos para a questão de gestão territorial. Então o questionamento, acho que ele é muito importante, junto com a identificação. Mas eu vou fazer uma observação, que eu acho que o ciclo eleitoral, a gente normalmente se coloca dentro desse espaço que é o processo da eleição. Eu reforço que a eleição municipal é uma premissa que a gente está sempre colocando, ela, na realidade, o ciclo eleitoral finaliza em junho do ano que vem, quando são aprovados os planos plurianuais das prefeituras brasileiras. Porque, no final das contas, você tem projetos e eles têm um objetivo de tentar seduzir o eleitor agora, mas o maior compromisso que um prefeito e uma Câmara de Vereadores se coloca, porque a apresentação é feita por um, mas é tomada a decisão pela outra estrutura, é quando você passa o plano plurianual e você faz a alocação dos recursos pelos próximos 4 anos. E você tem que ter a identificação de rubricas específicas para que você possa depois encaixar projetos e você possa fazer a chamada de atenção daquilo que vai ser importante para a cidade. Por isso que eu chamo a atenção que a eleição é fundamental, mas é a cobrança que você tem que ter, fazendo esses questionamentos, impulsionando, tem que ser posto, principalmente dentro desse ciclo que eu entendo que é o processo eleitoral, ele não se finaliza, e eu acho que é um bom ponto também para chamar a responsabilidade não somente para os prefeitos e prefeitas, mas a Câmara dos Vereadores das cidades. Porque eles e elas que finalmente aprovam as ações que vão ser postas, que fazem a alocação orçamentária. E, ao fim e ao cabo, você tem a necessidade de, como diz a expressão, né, você tem que botar o dinheiro onde está a sua boca. Né? Você está falando um tema, você tem que alocar o recurso para lá. Então, assim, essa chamada de atenção, identificando essas prioridades, não pode se encerrar com a eleição. Ela, felizmente ou infelizmente, o processo democrático não é somente baseado nas eleições, né? Ele é um processo de contínua pressão cívica e democrática. E a gente tem que se acostumar mais com isso. Porque a gente não pode pensar que essas ações vão ser solucionadas somente pelos indivíduos sem o Estado. Se a gente pensar que o Estado não vai ser parte da agenda de solução, com todo respeito, eu não vejo uma incidência material que me diz que você pode sair de soluções pensando nos riscos e nas vulnerabilidades para os grupos com maior risco e maior vulnerabilidade se você não trabalhar junto com ações de política pública. E é nesse espaço que a gente tem que se colocar. E hoje falar em emergência climática se tornou uma pauta de esquerda, né? E que é rechaçada pela direita e pela extrema-direita. Primeiro, por quê? É porque cobra transformações no modelo capitalista neoliberal que a gente vive? Ou é o negacionismo pelo negacionismo? E como que a gente fura essa bolha? Se eu for pensar naquilo que é a esquerda e a direita, né? Tem um professor meu que sempre comentava que é muito complicado quando a gente tenta resumir a realidade do mundo que a gente vive pós-moderno em como que as pessoas se sentavam na França no século XVIII, né? Mas dentro dessa dinâmica, você pode até ter tido um início de definição da pauta de sustentabilidade colocada dentro de uma caixa da esquerda. Acho que pode ser muito factível pensar que os movimentos, principalmente como o próprio Partido Verde se posicionou, tanto na Europa, em países como o próprio Brasil, Canadá também são exemplos. Mas veja aqui um exemplo claro. O Partido Democrata Cristão na Alemanha, o partido da Angela Merkel por 16 anos foi o partido vigente, ele foi um dos partidos que seguramente mais fez alocações para a pauta de sustentabilidade e mudanças climáticas. E se for pensar isso, com certeza não é um partido de esquerda, é um partido de centro-direita clássico, então uma direita conservadora clássica. O que eu estou querendo chamar a atenção é que existe uma diferença entre ser de esquerda, ser de um centro conservador ou não, ser um centro-esquerda, ser uma pessoa conservadora e ser um negacionista daquilo que acontece. O negacionismo, ele existe nos extremos da direita
E existe agora, no extremo da esquerda, na Alemanha, que também foi tanto o extremo da direita quanto da esquerda da Alemanha, tem pautas de negacionismo climático. É interessante, sabe? Então, assim, o negacionismo, ele tem que ser entendido como extremismo. A gente não pode trabalhar com isso como parte da normalidade democrática. A gente tem que chamar a atenção que quando algo está contrário a elementos fundamentais da ação política da sociedade, a gente tem que chamar aquilo pelaquilo que ele é. Então, quando você está num extremo, o negacionismo ele é um extremo. Os extremos eles não têm interesse na gestão. Eles não têm interesse na política pública. Eles têm interesse em atacar a gestão e a política pública. E aí não importa se é esquerda ou direita, ou a intenção vai ser atacar a política pública. Então, acho que a gente tem que deixar muito claro que, por exemplo, você teve... A ministra Marina estava demonstrando como o Mato Grosso, um estado entendido como um estado dirigido por um gestor conservador, estava atuando de maneira conjunta com o governo federal agora nessas semanas de atacando as queimadas. Pô, essa é a demonstração que você tem que passar por cima. Quando você tem pessoas sérias trabalhando com pautas que são fundamentais para a gestão pública, elas têm que se unir. Quando elas estão trabalhando, eu acho que o está acontecendo é cada vez mais você está colocando para os extremos aqueles que são entendidos como extremistas. E sim, isso é mais recorrente na extrema-direita, é aonde esse espaço é mais defendido, e a gente tem que chamar o que a realidade. A extrema-direita não quer trabalhar com esse tema, porque eles vê como uma possibilidade de criar um dissenso e conviver, entre outros vários, para criar um dissenso. A gente tem que poder entender o nosso espaço. Eu sempre fico em quase descrença quando eu vejo alguém se candidatando para um cargo público, demonstrando que a sua melhor direcionamento é defender que esse cargo não deveria existir. Sabe? É a demonstração que você, tem algo muito errado, né? Para que você queira realmente pegar esse cargo e demonstrar que a sua função é não fazê-lo existir. Você pode ser um liberal e trabalhar dentro da estrutura pública de maneira liberal, você pode ser uma pessoa conservadora, você pode ser uma pessoa de esquerda, alguém progressista, alguém nas várias matizes, sempre chamando a atenção. Sempre muito complexo nos colocar dentro de caixinhas, quando a vida é muito mais complexa do que essa realidade. Porém, quando você nega a ciência, quando você nega a realidade que está posta, você está criando um espaço de extremismo. Nesse extremismo, você não está respeitando regras. E aí você tem que entender também que essas regras vão ter que cada vez mais excluir do processo de gestão dessa mesma sociedade que você está atacando. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Muito bom te ouvir. A gente espera ter você aqui mais vezes. Adoraria, com certeza, daqui a pouco com uma voz um pouco melhor que estava dessa vez. Obrigado. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é emendar o programa com o excelente podcast Vida de Jornalista, tocado pelo Rodrigo Alves. O episódio mais recente traz um perfil do jornalista Francisco José, com quase 6 décadas dedicadas à arte de contar histórias. O programa leva o ouvinte para dentro de coberturas marcantes como a Guerra das Malvinas, o naufrágio do Batomush, o assalto em que o repórter virou refém e os encontros com grandes predadores da natureza. Se você quer continuar no clima do jornalismo, já sabe, coloca o Vida de Jornalista para tocar depois do Pauta e boa escuta. Bom, e chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigado para você que ficou com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp. Eu e a Dipp também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção quem faz é o Ricardo Terto, junto com a Estela Diogo. O Terto é também quem edita e roteiriza o Pauta Pública. As artes e a identidade visual foram feitas pela Tainá Gonçalves. Na comunicação e coordenação das redes sociais, temos a Karina Tarasilk. E a publicação no site e transcrição dos textos ficam por conta da Ana Alice e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri.
A coordenação geral da área de podcasts da Pública, quem faz agora é a Cláudia Jardim. O Pauta é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Na sexta-feira que vem, a gente está de volta. Um abraço. Um beijo, gente. Até a próxima semana.